que me chamou a atenção, eu estava ministrando em Blumenau, de repente trouxeram uma moça alta, mais alta que a pastora Andréia, e ela colocava a mão no olho, não podia olhar para mim. E aí eu falei, a mãe aganchado, falei, o que está acontecendo com essa jovem? Ela falou, pastor, desde criança, ela não consegue olhar para botão de roupa. E se ela tocar, ela começa a vomitar, se sente mal. E para ela chegar, olhar o botão da minha camisa, ela não conseguia. Veja como o diabo escraviza as pessoas. Desde criança, uma moça já com quase 30 anos. Veja como o diabo escraviza. Eu só peguei e toquei na testa dele, está liberto, pode olhar agora. Ela tirou. Amanda, é tantas coisas, nem vou começar a contar aqui, senão nós já estamos, me deixaram pouco tempo, me deixaram 20 minutos para pregar hoje. Mas eu gostaria de compartilhar um texto, o Espírito Santo colocou no meu coração, está em Atos dos Apóstolos 8, a partir do versículo 26, algo que o Espírito de Deus colocou nesse dia. Atos 8, 26 diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vá em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um Antíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos Antíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes porventura aquilo que está lendo? E ele respondeu, pois como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe e disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Se é de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e começou por essa escritura e anunciou-lhe a Jesus. Indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis que aqui há água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou e a Filipe, e não o viu mais o eunuco, com jubiloso seguia ao seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e indo passando, evangelizava por toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Amém. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui. Eu reconheço, Senhor, que de mim mesmo não tenho nada para transmitir ao teu filho. Eu necessito da revelação, da virtude do teu Espírito, ó Pai. Deus, eu sempre me coloco diante de ti. E eu sei que a tua palavra ela é rica, a tua palavra é poderosa, ela é tremenda. Jamais permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que teu nome seja glorificado a cada texto santo da tua palavra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala com a tua noiva, fala com teus filhos, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu coloquei aqui uma igreja geracional. Nós somos uma igreja geracional, uma igreja que ela tem a função de gerar filhos. Vidas sejam tocadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas. E nós vemos nessa passagem aqui o que é uma igreja geracional. A função pelo qual de ser uma organização que produz outra, da mesma espécie. É uma procriação, um ato de
de ser gerado, grau de filiação, ascendente e descendente de uma pessoa, linguagem ou família. Essa é a igreja geracional, é uma igreja que gera vida, produz vida. Uma igreja que multiplica cada vez mais pessoas da mesma espécie, pessoas, o mesmo amor por Deus, a mesma paixão, a mesma reverência, a mesma fé, a mesma alegria, servindo o mesmo Deus. E para isso nós precisamos anunciar as boas novas. E quando nós lemos esse texto, a vida de Felipe, ele estava ali em Samaria, e ali em Samaria havia um grande avivamento. Quando Felipe chegou ali, começou a pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus, a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade, porque Felipe chegou falando de Jesus. Aonde que nós falamos de Jesus, ali atrai alegria, ali atrai gozo, ali atrai felicidade. E a palavra diz que então ali muitas pessoas eram libertas, os espíritos malignos saíam gritando, paralíticos, enfermos eram curados. Houve uma verdadeira maravilha naquele lugar. E havia naquela época um macumbeiro, havia ali uma pessoa da magia negra, havia ali uma pessoa que servia as trevas, e todos conheciam desde o menor até o maior como aquele homem com um grande vulto de Deus, porque ele enganava as pessoas através da magia, e todos tinham aquele homem como Deus. E quando a palavra do Senhor chegou em Samaria, aquele homem também aceitou a Jesus como Salvador. A palavra do Senhor diz que ele aceitou a Jesus, ele foi batizado. A Bíblia diz que ele abraçou a fé, foi batizado, deixou aquela prática e andava de contínuo com Felipe. Grandes manifestações, grandes poderes, vidas. E a Bíblia diz que ia sendo batizada tanto homens como mulher. E no meio dessa grande manifestação, daquele grande poder, daquele grande vulto da parte de Deus, o Espírito Santo fala com Felipe. Felipe, sai daí. Vai para uma estrada, vai para um deserto, para Gaza. E a Bíblia diz que então Felipe, ele deixa aquele grande avivamento. Você imaginou Deus te usando numa cidade dessa forma? Curando vida sendo liberta, todos aqueles que serviam as trevas sendo salvos, sendo restaurados, e de repente o Espírito Santo fala para você: pare, saia daí, vai para um outro lugar que eu vou te mandar. Provavelmente você diz: não é Deus que está falando. Como que pode? E de repente Felipe vai, ele obedece, porque é isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício nosso. Deus quer a nossa obediência. E ele vai para aquele lugar deserto. E a Bíblia diz que ali passava um homem que estava numa carruagem. E ele vinha lendo um texto de um livro. E Felipe, o Espírito Santo disse: aproxima dessa carruagem, aborta esse homem. E Felipe viu que ele estava ali lendo uma parte do livro do profeta Isaías. A Bíblia diz que esse era ministro do tesouro da rainha dos Antíope. E nós sabemos que naquela época um pergaminho era muito caro. Era como se um trabalhador, ele ganhasse o salário mínimo e guardasse o salário mínimo durante 12 meses, para que ele pudesse comprar um pergaminho. Então a pessoa, para adquirir um pergaminho, geralmente ele estava no templo, as pessoas chegavam ali, liam e entregavam ao sacerdote. Como o próprio Jesus nós vemos, Jesus adentrando no templo, pegava o texto, lia e devolvia, porque era um valor muito alto. Hoje você tem em todo lugar a palavra de Deus, mas muitas vezes não existe interesse da nossa parte ler a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E aquele homem tinha subido a Jerusalém. Muitas vezes Jerusalém na Bíblia significa a casa do Senhor. E ele foi lá durante a festa e participou, e ali adquiriu aquele pergaminho e voltava com uma sede, com um desejo. Esse homem era eunuco. E quando você olha pela lei, uma pessoa como ela, uma pessoa castrada, eunuca, ela não poderia entrar no templo. Era uma pessoa discriminada, ela não podia. Mas nosso Deus, Ele vê todas as coisas, Ele conhece o coração do homem. E para o nosso Deus não existe esterilidade, como a irmã testemunhou aqui. Ele pode fazer todas as coisas.
E aquele homem não entendia o que estava lendo. Porque quando você não entende, você não usufrui, você não toca, você não desfruta, você não recebe aquilo que você não conhece da Bíblia, aquilo que você não conhece de Deus, aquilo que você não conhece da palavra do Senhor, por mais que você tenha ela, lê de uma forma teórica, se você não tiver a rema, a revelação, você não toca, você não usufrui, você não recebe, você não consegue se libertar. E aquele homem estava lendo, e Filipe falou: você entende o que você está lendo? Ele falou: não. Ninguém me explicou isso aqui. Ninguém trouxe essa revelação no meu espírito. De quem que está falando esse profeta? E a Bíblia diz que então Filipe subiu no carro e ali pregou ali o plano de salvação para aquele homem. E ele recebe o Senhor Jesus crendo como Salvador da sua vida. Eu creio que ele falou do batismo. E muitos aceitam Jesus, mas não dão o segundo passo. Fica em cima do muro, porque em cima do muro é de Satanás. Os filhos de Deus estão dentro. Ele falou: aqui tem algo que impede de ser batizado. Enquanto nós não cumprirmos os estatutos de Deus, sempre fica dando uma margem para que o inimigo venha e roube as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Nós precisamos alinhar a nossa vida com a verdade, com a palavra de Deus, porque aquilo que você não conhece, você não busca, você não corre atrás, você não toca, você não recebe, você não desfruta. Porque em todos os lugares, Deus semeia cristão verdadeiro para falar a palavra dele. Todos cristãos verdadeiros, onde quer que ele esteja, Deus usa para falar, para semear, porque a palavra de Deus é viva, a palavra do Senhor é poderosa, por mais que as trevas se levante, porque o inimigo não suporta a verdade. Assim também Satanás semeia a falsidade, o engano, as heresias. E nós vemos aqui o exemplo de Filipe, porque Deus conduziu ele no lugar certo, na hora certa, para um propósito certo, e ele não entendia. Atos 8:31, ele dizia assim: respondeu: pois como poderei entender, se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e sentasse. E a passagem da escritura era essa, ele foi levado como ovelha, um matador, e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, assim não abriu a boca. O entendimento, ele traz alinhamento, destrava a promessa, liberta, cura, salva, conquista, traz segurança. Se você não tem entendimento, você não toca nas promessas de Deus. Você não toca, você não usufrui da libertação da graça que nós temos em Cristo. Você não usufrui da cura, da salvação, da resposta, das conquistas, da segurança que nós adquirimos em Cristo Jesus. Nós somos uma geração geracionais. Nós precisamos não somente conhecer, entender, mas também temos que investir na vida das pessoas, levar esta verdade, porque a verdade ela vai trazer libertação. Por isso nós precisamos tocar as pessoas. Nós precisamos tocar, vermos as manifestações de Deus através da vida das pessoas. Nós somos a geração de Deus. Deus levantou a igreja, eu e você, para que nós possamos governar na face da terra. Amado, parece que não entra na cabeça do povo de Deus, o que está lá em Apocalipse 5:10, que o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar sobre a terra. Muitas vezes ainda nós continuamos com a mente de escravo, de servo. E o inimigo procura bloquear o nosso entendimento. Por isso que Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, que nós precisamos chegar ao nível do varão perfeito que é Jesus.
Porque senão nós vamos, como esse eunuco foi em Jerusalém, foi à casa de Deus, participou de toda um cerimonial, de tantas músicas, cantoria, toda uma liturgia, e ele volta vazio, sem Deus, sem Jesus, como muitas pessoas. Elas estão na casa de Deus, mas ainda não conhecem o Senhor. E a Bíblia diz que o nosso Deus nos fez rei e sacerdote. E por isso que Satanás procura impedir que nós pronunciemos a verdade, falamos a verdade. Por isso que ele que tenta acabar com o povo de Deus. Nós vemos desde o início lá, quando o faraó, ele decretou uma ordem para matar todos os meninos hebreus, todos os meninos de Deus. E depois nós vemos no Novo Testamento também, né, Herodes fazendo a mesma coisa para destruir todos os meninos. Todos os filhos de Deus. O nosso adversário, ele tenta destruir a geração do Senhor, mas nós somos a igreja geracional, nós produzimos para o reino de Deus, nós somos instrumento de Deus para tocar as nações, o povo. Deus chamou eu e você para que a humanidade seja livre, para que a humanidade seja curada, restaurada, transformada pelo poder, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Satanás tenta nos destruir, tenta parar, porque ele é uma autoridade. Faraó era uma autoridade, Herodes era uma autoridade, como nós temos visto nos nossos meios, alguns políticos que o próprio povo delegou essa autoridade para eles, e eles estão criando leis endemoniadas, satânicas, para confrontar a igreja do Senhor. Eu e você, nós não podemos nos calar, nós temos uma arma poderosa, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica diante de Deus, que o mal tem que cair por terra, e a igreja do Senhor prevalecerá para todo sempre. Essa é a igreja do Senhor. Essa igreja. Muitas vezes nós vemos igreja cheia como tem o passado, mas vazia do Espírito de Deus. A igreja do Senhor tem que estar transbordando na presença do Deus poderoso, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, e nós temos essa disposição de nos encher do Espírito, para tocar as vidas, para que vidas sejam libertas, vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vidas usufrua das promessas que Deus tem para cada um de nós. Por quê? A vontade de Deus é que todos nós se tornamos intermediários. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Se você não se vê como rei, se você não se vê como sacerdote, não tem como servir a Deus, porque Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. Ele só recebe serviço de rei e sacerdote. A Bíblia diz que Ele nos fez rei e sacerdote. Em Apocalipse 1:5, 6, Ele diz que o Senhor nos fez rei e sacerdote para Ele, para servir a Ele. A nossa mentalidade é que nós somos servo. Senhor, olhe para o teu servo aqui. Servo é escravo. Escravo não tem voz ativa para nada. Nós aprendemos durante muitos séculos que nós somos servo. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Não é para administrar a terra. A Bíblia fala que nós devemos governar sobre a terra. Por isso que a igreja geracional. Porque muitos discípulos foram mortos, mas Jesus continua vivo e continua ressuscitando, salvando, usando, levantando outros. E o projeto, o propósito de Deus, ele vai crescendo, vai desenvolvendo, e a igreja do Senhor vai avançando. A igreja tem que brilhar novamente, e cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Por isso nós temos que ter uma paternidade espiritual. O nosso Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter um exemplo como Davi. Nós temos que multiplicar a nossa geração. Davi,
Ele tinha uma autoridade, uma paternidade. Quando você vê os relatos, outros reis, outras autoridades, outros profetas, eles se dirigiam para Davi como pai. Porque o nível de Davi, a excelência de Davi, o padrão de Davi de adorar a Deus, de estabelecer 24 horas na casa do Senhor, louvando, adorando, a forma, criando música, levantando levita, porteiro, ministrando continuamente na presença do Pai. Eu sei que para muitos de nós já é um peso, o nosso culto já está muito extenso, já a vontade de ir embora, jantar. Mas Davi estabeleceu turno para que o povo estivesse orando, louvando, glorificando a Deus, porque só glorifica a Deus quem tem o Espírito de Deus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus não podem glorificar a Deus. O mundo lá fora não pode. Por isso nós temos que aprender, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele glorifica o Pai através das nossas vidas. Nós precisamos influenciar. Davi estabeleceu um padrão alto para gerações que o seguiam, que ele tentava alcançar aquilo que Davi fazia. Um homem que estabeleceu o reino de Israel, que era caído de anos em anos. E quando Deus chama ele, escolhe ele. Então nós temos que ter essa paternidade espiritual. Temos que ter essa paternidade biológica. O que é uma paternidade biológica à luz da palavra? Você ganha e outros vão alimentar. Você ganha essa vida, você gera ela, você evangeliza, você fala da palavra, traz ela para Jesus. E depois Deus levanta outras pessoas para ensiná-lo, para alimentá-lo, para fortalecê-lo, para que ela cresça, para que ela desenvolva. Mas nós temos que semear a palavra de Deus. Porque esse eunuco, quando o Senhor se interessou por ele, tirou Filipe daquele grande avivamento para levar para uma estrada deserta, e aonde que passava aquela comitiva, porque a semente que foi plantada no coração daquele homem, 1.500 quilômetros, Jerusalém até a África, para que eles fossem um mensageiro, um evangelista, um porta-voz do Senhor naquele país. Precisamos ter cobertura espiritual. Precisamos, todos nós precisamos de pastores. Nós vemos uma igreja, sem igreja, nós somos desigrejados, não precisamos de pastor. Essa mais uma artimanha satânica de Satanás. Todos nós precisamos de cobertura espiritual. Todos nós precisamos. Veja, esses queridos irmãos eram aqui do Espírito Santo, trouxeram carta de recomendação, porque eles queriam ficar num lugar onde eles tivessem a cobertura espiritual, se alimentar, servir a Deus. E é assim que nós devemos, aonde que nós formos, nós temos que estar debaixo de cobertura espiritual para servir o nosso Deus, porque Deus tem os meios de nos usar, manifestar. Sem cobertura nós não vamos a lugar algum. Infelizmente existe muitas coberturas que está rachada. Infelizmente existe muitas coberturas que ela está destruída. Mas a igreja do Senhor, todos nós precisamos receber o pastoreio. Todos nós. Todos nós temos que andar debaixo da influência de homens de Deus. Assim como Jesus, a Bíblia diz que Jesus amou a sua igreja, entregou a sua vida por ela. O homem também deve amar a sua esposa, entregar a sua vida por ela. Esse homem que Deus levantou ele como cobertura, porque todo homem de Deus, a mulher dele tem que ser feliz. Você sabia? Só duas irmãs. O homem de Deus, a mulher desse homem de Deus, ela tem que ser feliz. Glória a Deus. Se você diz que é um homem de Deus e a tua mulher não é feliz, alguma coisa está errada com você. Veja o que diz no Salmo 128, 3. A tua mulher será como a videira frutífera
no interior da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, se eu tenho o temor de Deus, sirvo a Deus, estou debaixo da cobertura de Cristo Jesus, porque Cristo é o nosso cabeça, e só obedece, só sobe mandar aquele que sabe obedecer. Então meus filhos, a esposa, ela fica também debaixo dessa influência espiritual, e ela vai produzir fruto. O interior dessa casa é uma casa frutífera, seus filhos são plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Deus tem poder, manifestação. Deus quer. Nós vemos Satanás, lares alegres, Satanás tem procurado trazer tristeza, divisão, intriga, desavença sobre os lares, sobre a família. Ele não quer que nossos lares seja um pedacinho do céu aqui na terra. Ele está procurando contaminar os sacerdotes, os cabeças da família. Há uma dificuldade tão grande dos nossos filhos, muitas vezes, de servir a Deus, porque eles olham para esse pai, ele não vê a referência de Deus na vida deste homem. E é isso que nós estamos vendo na sociedade hoje. Um homem de Deus, a sua esposa é a mulher mais feliz na face da terra. Todos nós temos que levantar sucessores, pessoas que olhem, que aprendam conosco, ensinando a pessoa para que elas possam produzir. Assim como Paulo era com Timóteo, assim como Elias fez com Eliseu, nós precisamos estar transferindo unção. Porque existem duas coisas que atraem o homem. Um é o sucesso. Quando esse homem tem sucesso, todo mundo olha para ele. Quando ele era uma estrela, todo mundo olha para ele. Mas o mundo tem que olhar para nós, aquilo que Cristo é em nossa vida. Não aquilo que nós somos, mas aquilo que Cristo é em nossa vida. Porque para você curar pessoa, você gasta tempo. Gasta tempo para curar pessoas. Tem igreja que só tem entretenimento. Não transforma, não cura, não liberta. Só fica enchendo de entretenimento as pessoas. E para que você cure uma pessoa, você gasta tempo. Para que haja uma cura no interior, gasta tempo. Para uma libertação, gasta tempo. Para você fazer com que essa pessoa seja livre, gasta tempo. E muitas vezes a igreja não quer pagar esse preço. Para você trabalhar com jovem, gasta tempo. Para você trabalhar com adolescente, gasta tempo. Para você trabalhar com casais, gasta tempo. Para você trabalhar com família, gasta tempo. Em tudo que nós precisamos amar as pessoas. Precisamos deixar legados para os nossos sucessores. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, conhecemos a história da Bíblia, mas não lemos sobre um povo geracional, um povo que deixa herança, porque a igreja não pode parar. Quando nós olhamos muitas vezes para o homem, nós nos frustramos, mas quando nós olhamos para Jesus, nós somos confortados. Nós precisamos levar as pessoas a olhar para Jesus, precisamos ensinar as pessoas a depender de Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a ter comunhão com o Senhor Jesus. Porque quando a casa de Saul caiu, Deus estabeleceu a casa de Davi. Por isso Deus tem um propósito, a igreja do Senhor é uma igreja de propósito. E nós não estamos aqui simplesmente para ganhar dinheiro, usufruir daquilo que esse mundo nos oferece. Nós podemos comer o melhor dessa terra pela obediência à palavra de Deus, Isaías 1,19. Mas o nosso foco, nós não somos daqui. O nosso foco é a eternidade para sempre com Cristo. Nós não somos daqui, falo dos extraterrestres, nós somos, porque nós não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial, e um dia a igreja estará para sempre com o Senhor.
E nós temos visto muitos irmãos vivendo em função desse mundo, se estressando em função desse mundo, carregando um fardo em função desse mundo, achando que vai viver eternamente nesse mundo. Nós precisamos viver aqui como se fosse o último dia das nossas vidas e construir uma expectativa, um projeto, uma meta para nós viver mais 200 anos, porque tudo está no controle do Senhor. Muitas vezes Deus vai te dar filhos feios para você cuidar. Deus vai dar filho sujo para você cuidar. Deus vai dar filho rebelde para você cuidar, para você pastorear, para você ministrar na vida dele. Eu já ensinei aqui tudo que se você olhar para um mendigo e não conseguir ver esse mendigo como homem de Deus, então nem ore por ele. Se você orar por um doente e você não vê essa pessoa curada, nem ore por esse doente. Se você orar por um casal e você não consiga ver esse casal, Deus restaurando esse relacionamento, nem ore. Nós precisamos orar com a convicção, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo, e tudo aquilo que nós pedir segundo a vontade de Deus, Deus fará nas nossas vidas. Paulo diz que existia muitos cães fraudulentos. Filipenses 3:2 diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A transformação, a circuncisão, somos nós, as pessoas olhando para nós. Eu tenho ensinado que as pessoas do mundo não lêem Bíblia, eles leem a nossa vida. Todos os dias estão lendo. Ele sabe a hora que você sai, ele sabe a hora que você chega, ele sabe a hora aonde que você vai, ele sabe quando você vai na casa do Senhor, ele sabe o teu trabalho, isso e vice-versa. As pessoas do mundo, eles não leram a Bíblia, mas ele lê a nossa vida, e por isso nós temos, a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, nós somos imagem e semelhança do Senhor. E os cães não entrarão no reino de Deus, porque muitos pensam somente neles. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, a favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Deus não desiste dos seus projetos. Jesus diz: eu sou a geração. Eu sou. Ele quer que nós continuemos falando a verdade, crendo, praticando, semeando a palavra. Diante de todas as afrontas, diante de todas as adversidades, Deus levanta o profeta Isaías 56:10, diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos os seus cães mudo, não pode ladrar, deitado sonho e gostam de dormir. Esses cães são gulosos, nunca se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, e todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceções. Existem muitos líderes que não ama o seu próximo, que não serve o seu próximo. Ele faz todo o trabalho pensando somente nele. Ensina aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Não falam, não praticam, não ensinam a verdade, não são referência para o povo. Vive lambendo as pessoas. A Bíblia diz que, lá em Lucas 16:20, quando Lázaro, ele estava na porta do rico, pedindo esmola dia após dia, e a Bíblia diz que os cães vinham ali e lambiam as úlceras de Lázaro. Tem muitas pessoas, muitos líderes,
que só ficam lambendo as úlceras e não cura o povo. Amados, mais de 90% das pessoas que eu atendo no gabinete não são membros da igreja. É triste isso. Graças a Deus por vocês que têm recebido, praticado, sabe dar os primeiros socorros. Mas o que se vê de pessoas sofrendo, perecendo. Amado, se eu aceitar todos os convites, eu não prego mais esse ano aqui. As pessoas não crescem, as pessoas não desenvolvem. Paulo escreve aos Gálatas 4:1, ora digo por todos o tempo, que o herdeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estava reduzida a servidão debaixo do rudimento do mundo. Paulo diz, mesmo que você seja herdeiro e menino, você não desfere, você é igual ao escravo. Você precisa de cuidado, você precisa de tutores. Você precisa de pessoa para estar te curando. E Jesus nos deu tudo referente à vida e à piedade, através do conhecimento, 2 Pedro 1:3. Tudo já nos deu. Mas muitas vezes nós não temos crescido, nós não temos desenvolvido, nós continuamos agindo como escravo. Por isso, amado, nós não devemos amar resultado. Porque tem muitas pessoas importando o resultado, a igreja superlotada. Nós temos que amar vidas. Quando você ama vidas, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai. É interessante que a maioria das pessoas que eu converso, pastor, eu tenho orado a Deus, eu tenho me humilhado na presença de Deus. Por que as coisas não acontecem? Isso aqui, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, tenho contribuído, tenho feito isso, aquela psicologia de compensação. Quanto jejum, quanto a leitura, quanto a campanha, quanto a isso, quanto aquilo. Por que isso não acontece? Digo, meu irmão, minha irmã, é que o problema de você é que você está orando como escravo, não como filho. Você está agindo como escravo, não como rei, não como sacerdote. Eu já ensinei aqui, tem oração que Deus não pode ouvir. Se você se dobra lá na presença de Deus, Senhor, olha para o teu servo, eu sou miserável, eu sou um pecador. Ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou falido, eu sou um germe, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, Senhor, eu não sou nada. Você acha que Deus pode ouvir essa oração? Deus olha para Jesus, Jesus, você não desceu, você não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, fui. Você não nasceu no mundo, nasci. Você não tomou sobre eles toda a doença, toda a enfermidade, toda a maldição na cruz do Calvário, tomei. Você não restaurou novamente, não desceu ao inferno, não tomou a chave de Satanás, tomei. Você não triunfou, você não liberou o Espírito, liberei. Como é que ele diz que ele é miserável, que ele é um pecador, que ele é um imundo, que ele é um verme, que ele não pode isso, não pode aquilo? Jesus fala em Lucas, o meu povo erra, porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Uma mente de escravo, não uma mente de filho, não tem mente de rei, não tem mente de sacerdote. Sacerdote, ele entra na presença do Pai, coloca suas queixas, necessidade. O rei, ele tem uma palavra. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. É a mesma coisa. Não sofra mais. Amado, a Bíblia diz que o justo é usado que nem leão. Jesus falando assim, ó, aqueles que creem em mim não só farão as obras que eu faço, mas coisas maiores ainda farão. Se você amar a Deus,
e amar os teus irmãos. Deus nos enche do Espírito Santo para salvar, para curar, para libertar, para transformar vidas. Eu não canso de pregar e anunciar aqui aquilo que Pedro fala, 1 Pedro 2:9. Vós sois uma geração eleita, um sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando de uma geração, nós somos o povo geracional da parte de Deus. Para quê? Para sacerdote real, nação santa, povo peculiar, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas e colocou nós na luz. Outrora nem eras povos, agora sois de Deus. Você recebe essa palavra que você é de Deus. Vós não tenhais alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Sabia que a misericórdia não é para os filhos de Deus? Ah, pastor, está falando heresia. Lamentações de Jeremias fala que as misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos, e ela se renova a cada manhã. O problema é que muitas vezes nós olhamos a Bíblia e nós não distinguimos antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo o homem vive e precisa da misericórdia. Depois de Cristo ele vive na graça. Ele vive na graça. Então nós não precisamos clamar por misericórdia. Ah, pastor, mas o cego Bartimeu clamava: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquele homem era cego e não era crente. Quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus abriu seus olhos, ele ia na frente, glorificava, exaltava Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei do Rei, Senhor do Senhor, o Salvador, o Messias, o enviado de Deus, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Romanos 8:14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo guia Felipe. E depois ele batizou o eunuco. Ele foi translatado para uma cidade por nome de Azoto, 30 quilômetros. E depois ele dirigiu até Cesareia, cerca de 90 quilômetros, evangelizando, falando da palavra de Deus. Amado, muitas vezes nós temos dúvida que nós somos reis sacerdotes, porque o diabo tenta roubar a nossa coroa. Ele não quer ver você coroado. Quando você aceita Jesus, você é coroado, você é rei. Veja a igreja perfeita, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:10. Já vou encerrar, irmão, já passei meu tempo. Não confie em pastor que diz que já vai encerrar. Apocalipse 3:10 diz assim: porquanto gastasse a palavra com a minha perseverança, também eu guardarei de toda hora a provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para que prova que habito sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está dizendo: permaneça na palavra, seja perseverante, guarde a palavra, seja perseverante na palavra, esteja guardando a toda hora, porque vocês passarão por provações, dias no mundo inteiro. Por isso o Senhor prova, mas vocês ainda estão habitando na terra, mas eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Satanás não pode com você, porque você é rei e você é sacerdote. Você é filho de Deus. Me deixaram um pouco tempo, vou encerrar hoje, vamos colocar de pé. Os irmãos já estão com fome, estão pensando na pizza. Vamos estar orando. Continuamos na próxima. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra, queridos. Eu estou falando para um público seleto. Vocês são reis sacerdotes. Vocês são mais que vencedor. Vocês são um povo santo. Vocês são uma geração eleita. Vocês são um povo peculiar do Senhor. Uma geração santa para programar o reino de Deus deste mundo.
O Senhor está tocando sobre a sua vida, o Senhor está tocando, o Senhor está trazendo libertação. Você tem direito de tudo, alinha a sua vida à palavra de Deus. Nesta noite, o nosso Deus, o Deus do impossível, tudo está nele. Oh Senhor, oh Espírito de Deus, toca-nos, ministra-nos, frua sobre teus filhos, ó Pai. Toca naquele cansado, oprimido, Senhor, aquelas pessoas que estavam sobrecarregadas, desanimadas, aquelas pessoas que estavam vindo o mundo lá fora, ó Pai, que o inimigo tenha soprado, talvez tenha acontecido algumas situações que você não esperava, alguns levantes, algumas oposições, mas você é filho de Deus, tudo está no controle do Pai. Ele cuida de nós, Ele protege a nossa vida, Ele é o provedor de todas as coisas, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Pai por excelência, o nosso Deus Todo-Poderoso. Antes de orar por a igreja, eu gostaria de abrir a oportunidade àqueles que porventura, um motivo qualquer, você se distanciou do caminho de Deus e hoje você quer reconciliar com Deus. Por gentileza, não tenha vergonha, levanta o teu braço bem alto. Eu vou orar por você. Você gostaria de reconciliar? Em nome de Jesus, tem alguém aqui que gostaria de reconciliar com Jesus? Alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador e gostaria, olha, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. É seu momento, é sua hora. Pode vir o arrebatamento, subimos todos. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por cada vida, cada família, cada um dos teus filhos, a tua igreja aqui na terra, ó Pai. Deus, tomamos posse daquilo que nós somos, uma igreja que influencia, uma igreja que toca, uma igreja que liberta, uma igreja que cura. Nós tomamos posse da unção e do poder, e eu quero abençoá-la a cada vida aqui, ó Deus, a cada um dos teus filhos, ó Deus. Eu sei que são talentos gloriosos que o Senhor depositou sobre cada um de nós, os dons espirituais que o teu Espírito distribuiu para teus filhos, ó Pai. E nesta noite eu me levanto como um profeta de Deus, e eu profetizo sobre teus filhos, sobre a tua igreja, que o Senhor comece a usar o teu amado como o Senhor nunca usou antes, numa nova unção, num novo poder, numa graça, num revestimento, numa autoridade como eles nunca imaginaram antes, porque Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és santo, Jesus, Tu és grande, Pai. Este amor que o Senhor está derramando sobre o coração dos Teus filhos, essa presença gloriosa, ó Pai, porque nesse momento está caindo cadeias, fortaleza, impérios, porque o Senhor peleja por vós, Ele está na frente desta batalha. Esta guerra é do Senhor, e agindo o Senhor, quem impedirá? Maior do que está em nós, do que aquele que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, os teus filhos mais que vencedores. Eu declaro, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado contra teus amados, já caiu por terra. Declaro palavra de saúde, de paz, de alegria, de felicidade, de comunhão, de harmonia, Senhor. Uma semana de conquista, uma semana de experiência, uma semana de gozo, uma semana de resposta, como teus filhos nunca poderiam imaginar. Em nome de Jesus, estenda tuas mãos assim para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Jesus é lindo. Louvado seja Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Louvado seja a igreja do Senhor. Louvado seja pelo povo, pelos filhos de Deus. Louvado seja, Senhor,
por essa igreja triunfante na face da terra, por esse povo vitorioso, por esse povo cheio do teu poder, cheio da tua graça, cheio do teu Espírito, ó Pai. A Ti, Senhor, a honra, a glória e toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. Oh, não abraça o teu irmão, um aperto de mão, não saia daqui sem abraçar, liberar, seja um profeta na vida do teu irmão, libera uma palavra sobre a vida dele, abençoa ele,